Imagine uma cidade escondida nas alturas, cercada por nuvens, montanhas e mistérios. Um lugar que ficou perdido por séculos e que até hoje desafia a ciência moderna. Essa é a história de Machu Picchu, a lendária cidade dos Incas. Muito antes da chegada dos europeus à América, uma das civilizações mais avançadas do mundo florescia nos Andes, os Incas. Por volta do século XV, o imperador Pachacuti ordenou a construção de Machu Picchu. Mas não era uma cidade comum. Ela foi construída a mais de 2.400 metros de altitude no topo de uma montanha isolada no Peru. Um local estratégico, difícil de encontrar e ainda mais difícil de conquistar. Alguns acreditam que era uma residência real. Outros dizem que era um santuário sagrado. Mas uma coisa é certa, nada ali foi feito por acaso. O mais impressionante é como essa cidade foi construída, sem máquinas, sem rodas, sem ferro. Os Incas ergueram gigantescas estruturas de pedra, perfeitamente encaixadas, tão precisas que nem uma lâmina de faca passa entre elas. A cidade era dividida em duas partes, área agrícola, com terraços para cultivo, e área urbana, com templos e casas. Além disso, eles criaram um sistema avançado de drenagem, capaz de resistir às fortes chuvas das montanhas. Era engenharia, muito à frente do seu tempo. Mas então, algo estranho aconteceu. No século XVI, Machu Picchu foi simplesmente abandonada. Sem batalhas, sem destruição, a cidade ficou vazia. Acredita-se que isso aconteceu durante a chegada dos espanhóis, quando o Império Inca começou a cair. Mas o mais curioso, os conquistadores espanhóis nunca encontraram Machu Picchu. Ela permaneceu escondida, engolida pela natureza, por séculos. Foi só em 1911 que o mundo voltou a ouvir falar dessa cidade. O explorador Hiram Bingham chegou ao local com a ajuda de moradores locais e o que ele encontrou mudaria a história. Ruínas gigantes, templos, escadarias, tudo praticamente intacto. Machu Picchu ganhou o apelido de a Cidade Perdida dos Incas e rapidamente se tornou um dos maiores tesouros arqueológicos do planeta. Hoje, Machu Picchu é considerada Patrimônio Mundial da Unesco, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas mesmo com toda a tecnologia atual, muitos mistérios continuam sem resposta. Como transportaram pedras tão pesadas? Qual era a sua verdadeira função? Por que escolheram um lugar tão inacessível? Alguns estudiosos acreditam que era um centro espiritual, ligado ao sol e às estrelas. Outros dizem que era um refúgio secreto do imperador. Talvez nunca saibamos a verdade completa. Mas existe um detalhe que torna Machu Picchu ainda mais fascinante. Ela não está isolada por acaso. A cidade fica próxima a um pequeno vilarejo chamado Águas Calientes, que hoje é o principal ponto de acesso para os visitantes. É dali que partem os ônibus e trilhas que levam até a antiga cidade Inca. E para chegar até lá, a jornada geralmente começa em Cusco, a antiga capital do Império Inca. A distância entre Cusco e Machu Picchu é de aproximadamente 66 quilômetros, ou partindo de Ollantaytambo. Mas não se engane, não é um caminho simples. A viagem pode ser feita de trem, seguindo por paisagens incríveis entre montanhas e rios, ou até mesmo a pé, pela famosa Trilha Inca, um percurso desafiador que leva dias até o destino final. E talvez seja exatamente isso, o caminho difícil, a subida, a expectativa, que tornam a chegada em Machu Picchu ainda mais inesquecível. Machu Picchu não é apenas uma cidade, é um símbolo de uma civilização incrível que dominava a natureza e respeitava os deuses. Um lugar onde o passado ainda vive, entre as montanhas e as nuvens. E você teria coragem de explorar esse mistério? Se você gosta de histórias como essa
Inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque ainda existem muitos mistérios esperando para serem descobertos.